Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57 e o versículo 15. Hoje nós estudaremos sobre o exercício do quebrantamento. A gente estava estudando sobre o alimento da alma, a gente estudou sobre o alimento da oração, o alimento da palavra, o alimento da adoração, nós estudamos sobre o alimento do serviço, o alimento da mordomia. Agora nós vamos estudar sobre o exercício do quebrantamento. Amém? Isaías capítulo 57 e o verso 15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus irmãos, o objetivo da nossa lição de hoje, da pregação de hoje, é aprender a se quebrantar diante de Deus. De acordo com esse texto, nós podemos dizer que Deus ele tem dois endereços. Deus ele habita em dois lugares. Primeiro, Deus ele habita em um alto, santo lugar, ou seja, Deus ele habita no céu. O Salmo 115, o verso 3, vai dizer assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Meus irmãos, o nosso Deus está no céu. E o segundo lugar que ele habita, que ele mora, é com aqueles que possuem um coração abatido e contrito. Um coração abatido e contrito. Deus ele reside com os humildes, com os pobres de espírito. Davi ele aprendeu e declarou essa verdade. Davi, ele sabia dessa verdade. No Salmo 51 e o verso 17, ele vai dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido não o desprezarás, ó Deus. Deus ele não despreza aquele que tem um coração contrito, aquele que tem um coração abatido. Deus ele não despreza. Mas o grande problema que nós temos, um dos maiores problemas que nós temos no nosso coração é o orgulho. Nós somos orgulhosos e mesmo após a nossa conversão, mesmo depois de Cristo ter nos alcançado, nós ainda muitas vezes continuamos com o nosso coração duro. Muitas vezes nós continuamos sendo orgulhosos com os nossos corações duros. Deus disse a Israel, ao seu povo: vós fizeste pior do que os vossos pais. Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Olha só, o povo de Israel, nessa época que eles estavam com os seus corações duros. Com os seus corações duros, eles estavam sendo orgulhosos. E o Senhor, por causa disso, eles não davam mais ouvidos para o Senhor. Meus irmãos, quebrantamento é a solução para o nosso coração orgulhoso. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós nos arrependemos diante de Deus, o nosso coração é curado. O nosso coração é sarado do orgulho. E a lição de hoje é sobre o exercício do quebrantamento. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é sobre o que é o quebrantamento. O que significa quebrantamento? A palavra quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição. Contrição, essa palavra sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como se fosse uma pedra, uma rocha quebrada em vários pedaços até se tornar pó. Isso significa contrição, isso significa quebrantamento.
O salmista Davi diz, mais uma vez, o salmista Davi: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O teólogo Nancy, ele afirma que quebrantamento consiste em 3 coisas. Primeiro, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Segundo, quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Terceiro, ele fala assim, que quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes dentro de nós. E lance raízes dentro de nós. Mas, meus irmãos, nós devemos avaliar o nosso orgulho. Eu e você, cada um de nós devemos avaliar o nosso orgulho. Derby vai declarar assim: o orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir de todos os nossos inimigos. Ele é o que parece com mais dificuldade e mais lentamente. Meus irmãos, nós devemos combater, lutar com o nosso orgulho, com o orgulho do nosso coração, porque Deus, ele resiste, Deus, ele rejeita os soberbos, Deus, ele rejeita aqueles que são orgulhosos. Provérbios capítulo 3 e o verso 34 vai dizer assim: certamente ele, ou seja, Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus, ele escarnece os escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes. Meus irmãos, nosso Deus, ele conhece de longe. Nosso Deus conhece de longe aquele que é soberbo. O Salmo 138 e o verso 6 vai dizer assim: o Senhor é excelso, ou seja, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, contudo, ou seja, atenta para os humildes. Olha só, ele olha para os humildes. Mas os soberbos, ele os conhece de longe. Ou seja, os soberbos, o nosso Deus mantém distância. O Deus está olhando para aqueles que têm um coração humildes. Para aqueles que têm um coração quebrantado, Deus está perto, Deus está olhando. Mas aqueles que têm um coração orgulhoso, aqueles que são soberbos, Deus, ele mantém a distância. E nós devemos, meus irmãos, fazer um check-up espiritual do nosso coração. Tem momentos da nossa vida que nós devemos avaliar o nível do orgulho que está presente no nosso coração. E eu quero passar aqui falar uma lista para você. E nessa lista você vai avaliar se você está com o seu coração orgulhoso, se você é uma pessoa orgulhosa. Primeiro, o orgulhoso, ele olha para os fracassos dos outros. Está sempre pronto a mencioná-los. O orgulhoso sempre está olhando para os fracassos dos outros. Sempre está olhando, procurando os fracassos das outras pessoas. Ele não só olha, mas ele sempre está pronto para falar, para mencionar os fracassos dos outros. Segundo, o orgulhoso, ele tem um espírito crítico. Um crítico demais, está sempre procurando o erro dos outros. E ele sempre enxerga as falhas alheiras, mas ele não enxerga as suas próprias falhas. O orgulhoso, ele tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de liderança. O orgulhoso, ele sempre critica o patrão, ele sempre irá criticar o pastor, o líder de sua igreja, ele sempre só irá criticar o líder da nação, o líder do estado. Ele não só critica, mas ele também começa a comentar com outras pessoas as falhas percebidas. Olha só, o orgulhoso sempre critica alguém que tenha posição de autoridade, de liderança. Quarto lugar, o orgulhoso, ele se auto-justifica. O orgulhoso, ele tem um conceito elevado de si mesmo.
e menospreza o outro. O orgulhoso, ele sempre acha que está por cima. E o seu próximo, os outros, sempre estão por baixo. O orgulhoso, ele tem um espírito independente e autossuficiente. O orgulhoso, ele quer provar que sempre está certo. E deseja sempre ter a última palavra. Ele sempre quer estar certo em tudo. O orgulhoso, ele nunca está errado em nada. Ele sempre quer estar certo em tudo. O orgulhoso deseja sempre ser servido. Ele sempre quer ser servido. Quer que a vida gire em torno de si mesmo e de suas necessidades. O orgulhoso nunca está disposto a servir as outras pessoas. O orgulhoso nunca está disposto a ajudar as outras pessoas. O orgulhoso sempre está disposto, ele sempre deseja ser servido. Ele sempre deseja ser servido. O orgulhoso tem o sentimento de que a igreja, ela é privilegiada por poder contar com ele. O orgulhoso, ele acha que ele é o melhor da igreja. Se ele sair da igreja, a igreja irá quebrar, a igreja irá fechar. O orgulhoso, ele pensa assim. O orgulhoso, ele busca sempre, ele vive buscando sempre se autopromover. O orgulhoso, ele deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. O orgulhoso fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. O orgulhoso, ele não aceita ser corrigido ou discipulado. O orgulhoso também, ele tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Olha só, o orgulhoso, ele nunca reconhece os seus erros. Ele tem dificuldade de reconhecer os seus erros e pedir perdão pelo aquilo que ele fez de errado. O orgulhoso, ele não conhece a verdadeira condição do seu coração. E o orgulhoso, ele considera que não precisa de arrependimento e avivamento espiritual. O orgulhoso, ele considera que não precisa de arrependimento. Ele acha que não precisa de arrependimento porque ele acha que não peca, ele acha que não erra. Diante de tudo isso que eu falei, dessa lista que eu falei, será que você se encaixa em um desses pontos que eu disse aqui? Se esta lista o ajudou a reconhecer o quanto você é orgulhoso, não se desespere. Não se desespere, porque a bênção de Deus e a verdadeira felicidade espiritual é para aqueles que reconhecem o seu orgulho. A bênção espiritual, a felicidade espiritual de Deus é para aqueles que confessam e rejeitam o orgulho. Se você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, com essa lista que eu li aqui, que eu falei aqui, fique tranquilo, se você reconhecer o seu orgulho, se você confessar, rejeitar o seu orgulho, Deus, Ele irá perdoar você e Ele trará a felicidade, uma felicidade verdadeira, uma felicidade espiritual para o seu coração. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, meus irmãos, é que nós devemos praticar o quebrantamento. Nós devemos praticar o quebrantamento. O quebrantamento, ele é uma obra de Deus. O quebrantamento é uma obra de Deus, mas também exige a nossa participação. O quebrantamento é uma obra de Deus, mas também exige a nossa participação. E como que nós seguimos alguns passos para o quebrantamento? Primeiro, nós devemos nos aproximar de Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus. Tiago, ele vai recomendar em sua carta, Tiago capítulo 4 e o verso 8, ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus, ou seja, aproximem-se de Deus, e Ele se achegará a vós outros. Olha o que ele está dizendo aqui: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Gente, para nós
deixar de ser orgulhosos, nós devemos nos aproximar de Deus. E você se aproxima de Deus por meio da palavra e por meio da oração. Você se aproxima de Deus por meio da palavra, por meio da leitura bíblica e por meio da oração. Meus irmãos, comece a orar e comece a ler a Bíblia. E lembre-se de duas coisas. Deus, ele não rejeita a oração de alguém que busca de todo o coração. Meus irmãos, Deus, ele nunca vai rejeitar a oração, a sua oração, se você orar de todo o seu coração. Se você abrir o seu coração para Deus, se você orar com sinceridade, ele não rejeitará a sua oração. Saiba que o Espírito Santo sempre nos ajudará a orar como nós devemos orar. Romanos capítulo 8 e o versículo 26 vai dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, mesmo quando a gente não sabe orar, quando a gente quer abrir o nosso coração para Deus, quando a gente está sendo sincero, e quantas vezes falta a palavra para a gente falar com Deus, é nesse momento que o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Segunda coisa, saiba que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é como uma espada que penetra no coração mais duro. Meus irmãos, não existe coração duro demais que o Senhor não possa mudar. Não existe coração duro demais que a palavra do Senhor não possa penetrar. Deus, ele alcança qualquer coração. Pode ser o coração duro que for, como pedra. Deus, ele converte esse coração. Deus, ele transforma este coração. A Bíblia é como um martelo que quebra a rocha dos corações petrificados. Jeremias vai dizer assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Meus irmãos, só o Senhor pode quebrar um coração que é duro como uma pedra. Não existe nada impossível para Deus. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, ele também pode quebrar, ele pode amolecer um coração que é duro como pedra. E o segundo passo para o quebrantamento é que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Quando nós nos aproximamos de Deus, pela oração e pela meditação da Bíblia, nós começamos a enxergar o quanto nós somos pecadores. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós começamos a enxergar o quanto nós somos pecadores. E essa foi uma experiência de Isaías quando estava na presença do Senhor. Isaías, no seu livro, capítulo 6 e o versículo 5, ele vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías estava na presença do Senhor, estava diante do Senhor, ele reconheceu que ele era pecador e ele habitava no meio de pessoas pecadoras. É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir a necessidade de santificação e purificação de pecados. Tiago capítulo 4, versos de 8 a 10 vai dizer assim. Mais uma vez eu vou ler o versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exultará. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Nós devemos reconhecer nosso pecado, reconhecer o quanto nós somos sujos e nos humilhar na presença do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Meus irmãos, tenha certeza de que se você confessar os seus pecados a Deus, se você abrir o seu coração para Deus, se arrepender e confessar seus pecados a Deus, Ele perdoará os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim, um versículo muito conhecido, a gente lê muito aqui nos nossos cultos. João vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos a Deus, se nós verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. E o terceiro passo para o quebrantamento. O terceiro passo para o quebrantamento é que nós devemos tomar uma atitude de obediência a Deus. Nós devemos tomar uma atitude de obediência a Deus. John Maxwell diz que a atitude é um sentimento interior que expressa pelo comportamento exterior. É a capacidade de transformar pensamentos em ações. Na linguagem de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós devemos tomar uma atitude. Nós devemos tomar uma atitude de obedecer a Deus. Tiago está dizendo aqui que você não deve somente conhecer, mas você também deve praticar aquilo que você conhece das Escrituras. Você deve praticar aquilo que você conhece de Deus, aquilo que Deus revelou para você, você deve praticar. E aquilo que revelou está na sua santa palavra. E quando você lê a palavra do Senhor, quando você conhece a palavra do Senhor, você deve também praticar a palavra do Senhor. Meus irmãos, comece a fazer tudo o que Deus deseja de você. O quebrantamento começa com a rendição da nossa vontade. Nós devemos deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós queremos só fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito, e muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus. Faça uma lista de decisões que você precisa tomar e comece a agir. Ajoelhe-se diante de Deus e reconheça a sua dependência dEle. Reúna a sua família e peça perdão pelas suas ofensas. Peça perdão pelos seus pecados para os seus amigos. Talvez você magoou alguém no seu trabalho. Reúna essa pessoa, converse com essa pessoa e peça perdão para ele. Desista de brigar entre os seus ressentimentos para Deus. Desista de brigar, se entregue totalmente para Deus. Meus irmãos, comece a dar testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho. Porque muitas vezes os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros de trabalho nem sabem que nós somos cristãos. Nem sabem
tudo aquilo que nós lemos aqui, que nós, na palavra de Deus, tudo aquilo que nós estudamos aqui, que você possa guardar no seu coração, que você possa deixar o orgulho de lado, que você possa pedir mais perdão, que você possa amar mais o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Se você tem pecado diante de Deus, se você tem vivido como uma pessoa orgulhosa, que nesse momento você possa abrir o seu coração para o Senhor. Confesse, meus irmãos, confesse, seja sincero com o Senhor e acredite que Ele perdoará os seus pecados. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado porque, mesmo sendo orgulhosos, mesmo a gente pecando, mesmo a gente cometendo erros, falhas, o Senhor ainda nos perdoa. E nós estamos aqui, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Deus, pelos nossos erros, perdão por aquilo que nós fizemos de errado. Oh Deus, nós queremos que o Senhor, nós aprendemos aqui na palavra de hoje, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós aprendemos e nós cremos que o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados. Deus, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade, Deus, que nós temos de falar com o Senhor. Obrigado por esse privilégio de poder conversar, se abrir com o Senhor, de confessar aquilo que nós fizemos de errado. Deus, obrigado, Deus, por perdoar os nossos pecados. Obrigado por perdoar essas falhas. E nos ajude, Deus, a amar mais as pessoas. Nos ajude, Deus, a nos humilhar mais, Deus, se for preciso. Nos ajude, Deus, a fugir, a lutar contra o orgulho do nosso coração, que todos os dias, Deus, tenta entrar no nosso coração. Todos os dias o orgulho tenta habitar no nosso coração. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos livre do orgulho. Nos livre do orgulho, Pai. Nos livre da soberba, Pai. E que em Ti nós possamos encontrar o verdadeiro refrigério de nossas almas. Que em Ti nós possamos encontrar a verdadeira felicidade da nossa alma. Deus abençoe aqueles que estão em casa, nos assistindo agora. Abençoe aqueles que estão, talvez, no trabalho, em algum outro lugar, Deus, nos acompanhando. Que o Senhor, nesse momento, Deus, visita esse coração. Visita o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. E agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. E eu quero lembrar aqui que sábado nós teremos nosso segundo culto de jovens. Quero deixar o convite para você, para que você possa participar conosco. Será às 17 horas, é isso? Culto de jovens? 19? 7 da noite. 7 da noite. Será às 7 da noite, às 19 horas, nosso segundo culto de jovens. No domingo, nosso culto presencial também será às 18 horas, amém? Às 6 horas da tarde, amém? E fique o convite que você possa trazer a sua família, que você possa vir participar conosco, louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe o seu vida, meus irmãos.